O Estreito de Gibraltar, também conhecido como Fratum Herculaeum ou Pilares de Hércules pelos antigos gregos e romanos, é o canal que conecta o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Com pouco mais de 8 milhas ou aproximadamente 13 quilômetros em seu ponto mais estreito, essa distância aparentemente modesta separa dois continentes e marca o ponto de encontro do Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Apesar da extensão relativamente curta de água e do fato de que existem mais de 60 pontes em todo o mundo, que são mais longas que 8 milhas, nenhuma ponte foi construída para conectar os dois continentes, deixando muitos se perguntando por que tal projeto ambicioso ainda não se tornou realidade. A ideia de fechar o espaço entre a Europa e a África é considerada há décadas, sendo que várias propostas surgiram ao longo dos anos. A importância estratégica dessa travessia não pode ser subestimada, pois serviria como um elo vital entre os 447 milhões de pessoas que vivem na União Europeia e o 1 bilhão e 400 mil pessoas que habitam o continente africano. O impacto econômico potencial de tal conexão é enorme, pois poderia facilitar o comércio e o transporte entre essas duas grandes regiões. Então, por que tal estrutura não existe? Será que algum dia poderemos dirigir ou ir de trem até o outro lado do Estreito de Gibraltar? Vamos descobrir! O estreito que conecta o Atlântico e o Mediterrâneo tem cerca de 36 milhas de comprimento ou 57 quilômetros. É entre a ponta Marroquina, na Espanha, e a ponta Síris, no Marrocos, que o estreito diminui para pouco mais de 8 milhas, ou aproximadamente a mesma distância entre São Francisco e Auckland. Em um dia limpo, é possível ver o outro lado. A água que passa pelo Estreito de Gibraltar tem uma média de profundidade de 1.200 pés, ou 365 metros. Há mais sobre esse importante canal de água, mas por enquanto é importante saber que o Estreito de Gibraltar é e sempre foi um dos canais de navegação mais importantes do mundo. É o único canal natural de água que conecta o Mar Mediterrâneo a um oceano. O Canal de Suez, no Mediterrâneo Ocidental, que conecta o Oceano Índico por meio do Mar Vermelho, é artificial. Além disso, o Estreito de Gibraltar é muito maior e, portanto, muito mais fácil para grandes navios navegarem. Significa que quantidades enormes de navios cargueiros e comerciais passam diariamente pelo canal. Na verdade, estima-se que mais de 100 mil navios passem pelo Estreito de Gibraltar todos os anos. Em comparação, o Canal do Panamá, que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, lida com cerca de 14 mil passagens por ano, enquanto o Canal de Suez recebe aproximadamente 20 mil navios anualmente. Muitos dos navios que passam pelo Estreito de Gibraltar estão viajando do hemisfério ocidental para entregar mercadorias no Oriente Médio, África e Europa. No entanto, também há muito tráfego que usa o estreito para viajar para zonas ainda mais a leste, e também para a Ásia e a China. Simultaneamente, frotas de navios viajam para o oeste levando mercadorias do Oriente Médio, África e Europa Oriental para a Europa Ocidental e as Américas. Estar tão perto dos países ricos em combustíveis fósseis no Oriente Médio significa que enormes quantidades de petróleo e gás natural passam pelo estreito. Mais de 300 navios de petróleo atravessam o Estreito de Gibraltar diariamente. Só para você ter uma ideia de como isso é louco, um petroleiro menor é capaz de transportar de 70 mil a 190 mil barris de petróleo, o que equivale a cerca de 3.200.000 a 8 milhões de galões. Um petroleiro maior é capaz de transportar de 190 mil a 345 mil barris, o que equivale a cerca de 8 a 14 milhões 500 mil galões de petróleo. Então, em um dia movimentado, cerca de 2 bilhões 400 milhões de galões de petróleo passam pelo Estreito de Gibraltar. Para efeitos de comparação, os Estados Unidos consomem aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo por dia, o que equivale a cerca de 840 milhões de galões. Isso significa que a quantidade de petróleo que passa pelo Estreito de Gibraltar em um dia movimentado é quase 3 vezes o consumo diário de petróleo dos Estados Unidos. O Estreito de Gibraltar é uma rota crucial para navios de todo o mundo e gera vultosas receitas para os países nas margens da passagem. Como as águas ao redor do Estreito de Gibraltar são tão lucrativas, não é surpresa que tantos portos importantes e instalações de transporte tenham sido construídos, como o Porto de Algeciras, na Espanha, um dos maiores portos da Europa e o maior no Mar Mediterrâneo, e o Porto de Tanger Med, em Marrocos, uma instalação em rápida expansão e crucial para o comércio africano. Espanha e Marrocos estão expandindo rapidamente o número e a capacidade de seus portos costeiros. Então, se há dinheiro do comércio turístico para construir uma ponte conectando essas duas partes do mundo, por que ainda não foi construída? O que exatamente está impedindo? Vários comitês e empresas foram contratados para avaliar a viabilidade do empreendimento. Muitos indicaram que a construção de uma ponte pode ser viável, mas há grandes obstáculos a superar.
Desde a primeira investigação de viabilidade, em 1979, e o subsequente projeto de transporte Euromed, uma ponte conectando a África e a Europa enfrentou inúmeras complicações. Não deve ser surpresa que uma das principais coisas que impede a construção de uma ponte tem a ver com a situação política entre os governos da Espanha e do Marrocos. Infelizmente, há muito mais tensão e desacordo entre os dois países do que qualquer tipo de consenso. Mas, em termos de construção da ponte, muitas preocupações têm a ver com quem financiará o projeto e como ele beneficiará cada nação. Estima-se que uma ponte que atravesse o Estreito de Gibraltar vai custar bilhões de dólares, sendo que algumas estimativas variam de 5 bilhões de dólares a até 20 bilhões. Esse dinheiro precisaria ser dividido entre os governos espanhol e marroquino, ou financiado por fontes externas. O problema é que não há um grande benefício econômico em construir a ponte. Se uma ponte no estreito gerasse alta receita, seja via turismo ou comércio, seria interessante. No entanto, não é esse o caso. Há rotas alternativas pelo Mediterrâneo. Balsa, que transporta 5 milhões de passageiros por ano, avião ou barco particular, no caso de turistas em férias. Em comparação, o túnel do canal que conecta o Reino Unido e a França foi construído pelo equivalente a cerca de 14 bilhões e meio de dólares e atende cerca de 20 milhões de passageiros por ano. Já os navios de carga facilitam o transporte econômico de grandes quantidades de materiais pelo Mediterrâneo. Também não demora muito, pois a Europa e a África estão a menos de 10 milhas de distância em vários pontos ao longo do Estreito de Gibraltar. O incentivo econômico para a construção de uma ponte simplesmente não existe para os governos espanhol e marroquino. As rotas pelo Estreito de Gibraltar geram grandes receitas com os 100 mil navios que o atravessam, porém uma ponte pode prejudicar essa renda, em vez de aumentá-la. Por exemplo, a ponte Øresund, que conecta a Dinamarca e a Reino da Suécia, custou aproximadamente 4 bilhões de dólares para ser construída, mas não gerou o mesmo nível de benefícios econômicos inicialmente esperados. Projetos de construção caros e demorados geralmente sofrem atrasos ou são totalmente abandonados. Uma ponte no Estreito de Gibraltar seria igual. Houve vários planos importantes para tal ponte, mas basta dizer que cada um parou devido ao enorme custo e ao tempo que levaria para construir. Vamos ser claros! É totalmente possível construir uma ponte sobre o Estreito de Gibraltar com nossas tecnologias atuais, mesmo no ponto mais estreito. Novamente, existem várias pontes de muitos quilômetros, construídas e utilizadas diariamente. O desafio da ponte sobre o Estreito de Gibraltar está na sua construção sem interromper as rotas de navegação, uma tarefa mais complexa do que parece. Hipoteticamente, se uma ponte fosse construída, os engenheiros iriam querer construí-la em um ponto relativamente estreito. Digamos que a ponte precise ter 12 milhas de extensão. 10 milhas atravessarão diretamente o estreito, e daremos 1 milha de folga de cada lado para que a subida na ponte não seja muito íngreme. Lembre-se, qualquer ponte sobre o estreito não pode impedir o tráfego naval. Uma ponte levadiça não é viável, pois a frequência de navios no Estreito de Gibraltar exigiria que ela estivesse sempre levantada. Nesse ponto, engarrafamentos de vários quilômetros ocorreriam enquanto os motoristas estivessem esperando a vez de atravessar. Pessoas ficariam horas presas nos carros lendo ou navegando nas redes sociais, esperando a ponte levadiça abaixar. A ponte mais longa do mundo é a Grande Ponte Danyang Kunshan, uma estrutura de trem-bala na China. Essa ponte tem 104,2 milhas, ou 164,8 quilômetros de comprimento. A ponte mais longa para carros e caminhões é a Bangna Expressway, que tem 33,5 milhas, ou 53,9 quilômetros de comprimento. Logo, comprimento não é um problema para os engenheiros. O que é um problema é a altura necessária para permitir que os navios de carga passem sem problemas sob a ponte sem interromper o tráfego. Os maiores navios porta-contêineres do planeta são da Evergreen Classe A. Esses navios, construídos pela Samsung Heavy Industries, conseguem transportar 24 mil unidades, equivalentes a 20 pés, e têm mais de 100 pés de altura. E mesmo que grande parte do navio fique submersa, ainda precisa de dezenas de pés de folga para passar sob uma ponte. O mais incrível é que navios maiores estão sempre sendo projetados. Logo, para que os engenheiros que projetarem a ponte do Estreito de Gibraltar não precisarem ajustar regularmente a altura, ela deve ter ao menos 100 pés acima da água para permitir a passagem de navios gigantes. Ou seja, a construção da ponte em si simplesmente não é viável. E qualquer engenheiro que tenta resolver o problema encontra todos os tipos de obstáculos ao tentar satisfazer tanto os viajantes que dirigem sobre a ponte quanto os navios de contêineres que usam o estreito e passam sob ela. Porém,
Construir uma ponte sobre o Estreito de Gibraltar apresenta problemas ainda maiores. Para explorar o maior obstáculo no caminho, teremos que mergulhar fundo e ir até mesmo sob a crosta da própria Terra. Mesmo que uma ponte sobre o Estreito de Gibraltar tenha que resistir a intensas tempestades do Atlântico, o clima não é a maior ameaça à sua estabilidade. Se recordar das aulas de ciências da Terra, deve lembrar que a crosta terrestre é formada por seções chamadas placas tectônicas em constante movimento. Áreas na fronteira de duas ou mais placas tendem a ter atividade geológica, como terremotos. Infelizmente, qualquer projeto de construção em larga escala próximo do Estreito de Gibraltar enfrenta o encontro das placas africana e eurasiana sob a via entre os continentes. É aqui que a falha transformante de Açores-Gibraltar divide o estreito em dois. Em uma falha transformante, duas placas se movem paralelamente e terremotos são mais comuns. Isso indica que a área onde poderia ser erguida uma ponte ligando África e Europa é sujeita a atividades geológicas devastadoras. Qualquer ponte que seja construída através do estreito precisará ser capaz de resistir a terremotos de alta magnitude sem desabar, porque não é uma questão de se um terremoto ocorrerá, mas quando. Por exemplo, o terremoto de Lisboa de 1755, que se estimou estar entre 8,5 e 9 na escala Richter, causou danos significativos em Portugal, Espanha e Marrocos. Já o terremoto de Agadir, de 1960, mediu 5,7 na escala Richter e resultou em vasta destruição na cidade marroquina de Agadir. Terremotos são inevitáveis, pois são um subproduto natural do deslocamento das placas tectônicas. Outras pontes, túneis e conexões que cruzam por cima ou debaixo d'água geralmente não têm esse problema. É a localização do Estreito de Gibraltar que o coloca diretamente no caminho de uma área geologicamente ativa. Pesquisas também descobriram que o leito marinho da área é instável quando comparado a outros locais, como onde foi construído o túnel do canal que liga a França e o Reino Unido. Pesquisadores identificaram pelo menos 2 canais de argila quaternária profundos e instáveis no leito do estreito, tornando extremamente difícil a fixação de pilares ou estruturas para uma ponte. Os canais de argila quaternária são sedimentos de argila acumulados no período geológico mais recente, o Quaternário. Esses canais consistem em depósitos de argila macia e não consolidada, que podem ser instáveis e se deslocar facilmente sob pressão ou devido à atividade geológica. Geólogos alertam que qualquer projeto de construção realizado nessa área pode estar sujeito a falhas catastróficas unicamente devido à localização do Estreito de Gibraltar e à composição da crosta terrestre na área. A conclusão é que a construção de uma ponte conectando a Europa e a África poderia ser muito perigosa devido à presença desses canais de argila instáveis. Então, é inviável construir uma conexão entre esses dois continentes? Surpreendentemente, não. Os engenheiros encontraram algumas maneiras de contornar muitos desses problemas, e à medida que a tecnologia avança, podem surgir soluções em lugares improváveis. Porém, antes de explorarmos essas opções, precisamos entender melhor o estreito e o que estamos enfrentando. Devido à tectônica de placas, a Terra nem sempre teve a aparência que tem hoje. Ao longo de milhões de anos, os continentes se moveram, os oceanos se separaram e a topografia mudou. O Estreito de Gibraltar só se formou recentemente. Claro, em termos geológicos, recentemente ainda representa milhões de anos atrás. Mas, ainda assim, é importante entender exatamente como o estreito se formou. Originalmente, o que se tornou o Mediterrâneo costumava ser parte do Mar de Tétis, um antigo oceano que existia entre os continentes de Gondwana e Laurásia durante as eras Mesozoica e Cenozoica iniciais, abrangendo aproximadamente 250 a cerca de 50 milhões de anos atrás, e cobria o que hoje seria a Índia, Paquistão, Indonésia e o Oceano Índico. Com o tempo, o continente africano se deslocou e colidiu com a Ásia e a Europa, cortando o que eventualmente se tornaria o Mar Mediterrâneo. As águas na região começaram a secar e a criar uma ponte terrestre entre os continentes africano, europeu e asiático. Cerca de 5 milhões e 300 mil anos atrás, durante um evento conhecido como Crise de Salinidade Messiniana, a Terra começou a afundar devido ao movimento das placas tectônicas na região, e a água fluiu para a depressão, criando o que é agora o Estreito de Gibraltar. As águas do Atlântico fluem constantemente para o Mediterrâneo, que repõe a perda de água para a evaporação. Ainda mais importante para o ecossistema aquático da região é que as águas do Atlântico que fluem pelo estreito carregam água menos salinizada, o que impede que o Mediterrâneo fique muito salgado.
Ao mesmo tempo, as águas mais salgadas do mar Mediterrâneo, que são mais densas, fluem sob a corrente superficial e escoam no oceano. As águas do Atlântico também estão cheias de nutrientes que permitem ao Mediterrâneo sustentar uma variedade de peixes e vida aquática. Por exemplo, um bando de orcas de cerca de 36 indivíduos agora vive ao redor do Estreito de Gibraltar e aproveita as águas abundantes na região. Contudo, com o aumento dos transportes e comércio na região, esse bando e muitas outras espécies no estreito estão ameaçadas ou em perigo. Então também vale a pena considerar como uma ponte pode causar menos tráfego de navios e, portanto, poderia melhorar o ecossistema na área. Porém, isso está longe de ser realidade, já que a passagem de navios de carga pelo Estreito de Gibraltar gera enormes quantias de dinheiro. Desculpe, golfinhos. Curiosamente, o mar Mediterrâneo teria secado há muito tempo sem o Estreito de Gibraltar. Portanto, o estreito não é apenas uma linha de vida econômica metafórica para o Mediterrâneo, mas uma real, graças à reposição da água. Há 125 mil anos, neandertais habitavam o Estreito de Gibraltar. Acredita-se que o Rochedo de Gibraltar, destaque da região, foi um dos últimos refúgios dos neandertais antes de serem extintos pelos Homo sapiens, humanos como nós. Foram encontrados locais de neandertais datados de cerca de 24 mil anos atrás em Gibraltar. Evidências arqueológicas mostram que havia humanos na área pelo menos 40 mil anos atrás. Uma vez que grandes civilizações se desenvolveram no Mediterrâneo, como os impérios grego, romano e cartaginês, o Estreito de Gibraltar começou a ser usado para viagens e comércio ao longo da costa da Europa e até a África. Com o início da Era dos Descobrimentos e do Renascimento, o estreito foi usado para lançar expedições e cada vez mais se encheu de portos comerciais. Ao longo da história, campanhas de invasão e ideologias diferentes criaram um cisma que duraria centenas de anos entre os povos da Espanha e do Marrocos. Ambos os lados batalharam por séculos, sem perspectiva de resolver suas diferenças e coexistir em paz. A terra que se estende sobre Gibraltar mudou de mãos várias vezes, mas, à medida que o colonialismo europeu começou a se firmar em grande parte do mundo, foram forjadas as bases dos problemas políticos que a região enfrenta hoje. Foram principalmente as marinhas e tropas portuguesas, britânicas e espanholas que lutaram para garantir cidades e fortalezas importantes, como o Alcázar de Sevilha, o Castelo de Tarifa e o Forte de São João da Barra em Tânger, para controlar as águas do Estreito de Gibraltar durante esse período. E como em muitas partes do mundo, o Reino Unido estabeleceu colônias e reivindicou a terra ao longo do estreito, e em particular, a cidade de Gibraltar em si, que abriga o famoso Rochedo de Gibraltar e sua extensa rede de túneis e fortificações. Gibraltar é um território ultramarino britânico, remanescente do Império Britânico, com cerca de 2,6 milhas quadradas, 6,7 quilômetros quadrados, abriga aproximadamente 32 mil cidadãos. Foi em 1704 que as forças anglo-holandesas capturaram essa porção de terra da Espanha durante a Guerra de Sucessão Espanhola. Gibraltar foi cedido ao Reino Unido em 1713 com o Tratado de Utrecht e tem permanecido sob seu controle desde então. Enquanto a Espanha continua a reivindicar Gibraltar, a maioria dos gibraltinos que vivem lá rejeitam propostas para serem reincorporados à Espanha. Isso se deve à sua subordinação ao Reino Unido durante séculos. Embora os cidadãos de lá falem espanhol, bem como um dialeto local chamado llanito, eles têm muito pouco interesse em se fidelizar ao governo espanhol. Com a aprovação do Brexit, Gibraltar deixou a União Europeia junto com o Reino Unido, embora essa decisão tenha acabado sendo bastante impopular em Gibraltar, onde 95% da população votou para permanecer. Portanto, Gibraltar é um ponto de discórdia entre o Reino Unido e a Espanha. Neste momento, parece que os cidadãos do território ultramarino estão tão acostumados a fazer negócios como de costume, sob supervisão britânica, que parece improvável que o território seja cedido de volta à Espanha tão cedo. As coisas poderiam ter sido diferentes se as conversas tivessem ocorrido um século atrás. De qualquer forma, o governo espanhol ainda menciona periodicamente a reincorporação de Gibraltar em suas fronteiras. Porém, até agora, nenhum progresso real foi feito para unir a cidade ao resto da Espanha. Mas a Espanha tem muito pouco argumento para afirmar que Gibraltar deveria ser devolvido a eles, já que eles têm seu próprio território no Marrocos. Os espanhóis possuem protetorados no Marrocos. Ceuta e Melilla, cidades portuárias, estão localizadas no lado africano do Estreito de Gibraltar. Em 27 de novembro de 1912, um tratado entre a França e a Espanha resultou na conversão das esferas de influência espanholas no Marrocos em protetorados formais. Naquela época, o território que a Espanha controlava era muito maior do que é hoje.
Na Guerra de IFNI, que se iniciou em 1957, a Espanha enviou tropas ao Marrocos para defender seu suposto território. Nações em todo o continente africano estavam se levantando contra seus colonizadores e recuperando suas terras dos europeus. A Espanha buscava evitar isso no Marrocos. Mas menos de um ano depois que a guerra começou, ela acabou. Houve várias batalhas bilaterais, mas o Exército de Libertação Marroquino fez muito pouco progresso contra a força combinada franco-espanhola que se barricou nos fortes da região. No dia 2 de abril de 1958, os líderes da Espanha e de Marrocos assinaram o Tratado de Angra de Sintra. Esse acordo afirmava que a Espanha cederia o Cabo Jubi, conhecido como Tarfaya no Marrocos, e grande parte do território que controlavam no sul do Marrocos na época. No entanto, só em 1969 que o Marrocos ganharia legalmente o controle total de IFNI. E demorariam mais 6 anos para que o Marrocos controlasse completamente a região ao sul de seu domínio. Eles ainda mantêm controle total sobre os territórios ao norte detidos pelos espanhóis. Na verdade, até hoje, o Marrocos afirma que Ceuta e Melilla são culturalmente importantes para o povo marroquino e devem ser reincorporadas às suas fronteiras. Todavia, ambas são reconhecidas internacionalmente como cidades espanholas. O governo marroquino até compara os territórios que a Espanha detém com Gibraltar, o que deveria ser fácil para o governo espanhol entender. Mas a Espanha continua a considerar Ceuta e Melilla como partes vitais do seu próprio país, por estarem sob controle espanhol há séculos. É um argumento fraco, dado que o território foi conquistado e colonizado durante centenas de anos com derramamento de sangue. A Espanha argumenta que mesmo as duas cidades estando além do Estreito de Gibraltar, ainda lhe pertencem. Na realidade, Ceuta e Melilla estão em locais muito estratégicos para portos comerciais, razão pela qual a Espanha quer manter o controle sobre elas. Se as cidades não tivessem significado econômico ou estratégico, não há dúvida de que a Espanha as teria cedido ao Marrocos há muito tempo. E é daí que surgem muitos dos problemas que impediram a cooperação significativa entre os governos da região. É difícil trabalhar com um governo que tomou suas terras e se recusa a devolvê-las. E é exatamente isso que aconteceu com Gibraltar para a Espanha e com Ceuta e Melilla para o Marrocos. Se esses territórios retornassem a seus países, será que haveria uma relação mais produtiva entre as nações? Talvez. Demoraria, mas provavelmente seria um passo na direção certa. Porém, isso não parece provável num futuro próximo. A Espanha e o Marrocos continuarão a expressar insatisfação por terem territórios controlados por outras nações, em vez de cooperarem. Mas esses desacordos não ficam apenas em terra. Eles também se estendem ao mar. Ter várias nações reivindicando territórios que estão dentro das fronteiras de outros países também complicou quem controla as águas ao longo do Estreito de Gibraltar. A Espanha e o Marrocos detêm a maior parte do território marítimo, mas, como Gibraltar é parte do Reino Unido, a Grã-Bretanha controla parte do extremo leste do estreito. No entanto, é o território da Espanha e Marrocos que causa a maior confusão. Tanto a Espanha quanto o Marrocos afirmam que as águas do sudeste do estreito estão sob seu controle. O governo espanhol usa Ceuta e Melilla no continente africano como desculpa para reivindicar as águas ao largo da costa do Marrocos. O governo marroquino obviamente não aceita isso, pois acredita que essas cidades já deveriam estar sob seu controle, para começar. Atualmente, o Reino Unido afirma que estão sob seu controle 3 milhas náuticas, que são 3,5 milhas padrão ou 5,6 quilômetros, de água ao largo da costa de Gibraltar. O Reino Unido alega que a maior parte do estreito são águas internacionais, ponto que Espanha e Marrocos contestam. Para manter a paz relativa na região e permitir que os navios se movam livremente pelo Estreito de Gibraltar, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar rotula o estreito como uma passagem de trânsito, que permite a navios e aeronaves total liberdade de movimento ao cruzar o canal. Está claro que a história dessa região levou a dilemas modernos, que resultam em muitas discordâncias sobre o Estreito de Gibraltar e as terras ao seu redor. Quando entendemos a geografia e os eventos do passado, fica bastante claro por que os governos espanhol e marroquino não conseguiram trabalhar juntos de maneira eficaz para construir uma ponte conectando a África e a Europa. Mas e um túnel? Será que os dois governos conseguem superar suas diferenças e construir uma travessia subaquática? Com o passar do tempo, propostas para ligar a Europa e a África não se limitaram a pontes. Desde os anos 30, a Espanha vislumbrou a ideia de um túnel sob o Estreito de Gibraltar para permitir a passagem de trens e veículos.
Estudos posteriores da composição do leito marinho mostraram que ele era feito de uma rocha tão dura que as máquinas de escavação da época não conseguiam perfurá-lo. Para contornar esse problema, um engenheiro sugeriu colocar um tubo de concreto pré-fabricado sob as águas do Estreito de Gibraltar e fixá-lo com cabos de alta tensão. Esse plano não avançou, pois a ideia parecia extremamente difícil de ser executada. De qualquer modo, o mundo tinha um enorme problema para se preocupar no fim da década, quando a Alemanha invadiu a República da Polônia e iniciou a Segunda Guerra Mundial. A ideia do túnel sumiu até os anos 80, quando Espanha e Marrocos retomaram discussões para construir um sob o Estreito de Gibraltar. Mas, mais uma vez, essas conversas não levaram a nada, devido à tensão entre os governos e à viabilidade do projeto. Apesar dos avanços tecnológicos, escavações ainda não se mostravam viáveis e os planos para um túnel foram abandonados novamente. Em 2003, ambos os governos concordaram em explorar a viabilidade de um túnel ferroviário submarino. Eles adotariam a bitola de 1.435 milímetros, dado que outras ferrovias regionais estavam mudando da bitola larga para a padrão. Isso era visionário, mas significava que, mesmo com o túnel finalizado, não era garantido que as ferrovias na Espanha e Marrocos seriam convertidas a tempo. Isso implicava que o túnel ligando os dois continentes poderia ficar inativo até a conversão total das ferrovias de ambos os lados do estreito para a bitola padrão. Portanto, o túnel ferroviário foi adiado. Em 2008, uma nova pesquisa geológica foi realizada para garantir que o novo túnel proposto fosse viável, mas o estudo concluiu que a composição do leito marinho apresentaria vários problemas, assim como várias outras pesquisas anteriores haviam suposto. Então, ficou aparente que a menor distância através do Estreito de Gibraltar não seria o melhor lugar para construir um túnel. Em vez disso, os engenheiros recomendaram que o projeto fosse deslocado para o oeste de Tarifa e se conectasse ao leste de Tânger. Isso implicaria que o túnel passaria sob 14 milhas ou 23 quilômetros de água, mas em um local mais propício para a construção. Quando estiver concluído, o túnel com 21 milhas, aproximadamente 34 quilômetros, se ligará ao sistema ferroviário espanhol de alta velocidade, possibilitando acesso às principais cidades do país. O planejamento do projeto começou, mas não avançou muito, já que os líderes dos dois países pouco discutiram o plano de escavação. Então, em abril de 2021, ministros da Espanha e do Marrocos concordaram em estabelecer uma reunião intergovernamental em Casablanca para discutir o túnel mais uma vez. A reunião provavelmente foi um resultado direto do lançamento de um estudo pelo Reino Unido em janeiro de 2021 para ver se era possível um túnel ligando Gibraltar a Tânger. Isso substituiria totalmente o túnel que Espanha e Marrocos discutiam há anos, sem avanços. Pesquisas britânicas alertaram o governo espanhol e, em fevereiro de 2023, uma reunião de alto nível entre autoridades espanholas e marroquinas foi agendada para seguir adiante com o túnel sob o Estreito de Gibraltar. Por ora, a construção do túnel deverá começar em 2030, mas dado o número de vezes que o progresso foi interrompido, é um pouco difícil acreditar que algo realmente acontecerá até lá. Mas e uma ponte? Um túnel que passa sob o canal certamente seria um avanço, mas será que algum dia veremos uma ponte que conecta a África e a Europa? Alguns engenheiros não desistiram desse sonho. Lembre-se de que, devido à localização geológica do Estreito de Gibraltar, desastres naturais como terremotos precisam ser considerados, mas isso não impede os engenheiros de pensar grande. Várias organizações, incluindo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, as Comissões Econômicas da Organização das Nações Unidas para a África e a Europa, e os governos marroquino e espanhol lançaram estudos para determinar se uma ponte sobre o Estreito de Gibraltar é possível. Muitos concluíram que simplesmente não faz sentido. Mas quando foi que isso já impediu os seres humanos de construírem algo? O professor T.I. Lin, que recebeu a Medalha Nacional de Ciência do presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos em 1986, elaborou um plano incrível para conectar a África e a Europa. Ele propôs que uma ponte fosse construída entre o Ponto Oliveros e o Ponto Siris, que estão a 8,7 milhas ou 14 quilômetros de distância. No entanto, o que chamou a atenção do mundo da engenharia foi o seu plano de fazer a ponte se estender por 3,1 milhas ou 5.000 metros de um pier de suporte ao próximo, já que isso era muito mais extenso do que qualquer outra ponte no mundo. Modelos de computador foram gerados para testar aspectos como as características estáticas e dinâmicas do ambiente e a viabilidade aerodinâmica relativa. Vários projetos de pontes foram modelados, incluindo o conceito de ponte pêncil híbrida em fases, do professor Lin, considerado o melhor para a travessia. Ela permitia maior rigidez e era muito mais aerodinâmica do que as pontes pênseis tradicionais, com vãos mais curtos.
A ponte foi estimada em 15 bilhões de dólares em 1996, equivalentes a cerca de 28 bilhões de dólares atualmente. A ponte dos sonhos de Lin nunca se concretizou, e provavelmente nunca acontecerá, mesmo se o custo proibitivo não fosse obstáculo. No entanto, isso não impediu os engenheiros de desenvolverem alguns outros projetos incríveis e extraordinários. Eugene Tsui é um arquiteto americano conhecido por usar projetos biológicos. Isso significa que ele usa estruturas da natureza para solucionar problemas de engenharia arquitetônica. Ele também incorpora princípios ecológicos em seus projetos, criando estruturas que imitam a estética da natureza. Essa era a ideia básica para sua ponte que ligaria a África e a Europa. No entanto, Tsui não construiria apenas uma ponte tradicional. Ele proporia que uma ilha e uma ponte subaquática fossem construídas para completar sua visão. O projeto chamado Ponte Flutuante do Estreito de Gibraltar teria 9 milhas, ou 14,5 km de comprimento. A ponte seria construída debaixo d'água, mas não no fundo do mar. Ela teria cerca de 650 pés, ou 200 metros de profundidade, possibilitando a passagem de navios e futuras embarcações mais altas sobre ela. A ilha que conectaria as duas partes da ponte flutuante conteria um resort, turbinas eólicas, um porto e empresas. Também teria um porto para pequenos barcos e colinas artificiais com cachoeiras. As turbinas eólicas seriam suplementadas por turbinas subaquáticas para captar a energia das marés. O aspecto mais surpreendente do plano de Tsui era que a ilha seria tão grande que, entre suas turbinas eólicas e marítimas, geraria energia renovável suficiente para alimentar a maior parte do Marrocos e do sul da Espanha. Não seria apenas uma ponte, seria uma usina de energia e um destino turístico, tudo integrado em uma estrutura que conectaria a África e a Europa. Tsui planejou 24 faixas para o tráfego de carros e caminhões entre os dois continentes. A ponte flutuante custaria aproximadamente 10 bilhões de dólares. Não há planos atuais para tornar a ponte flutuante e a ilha artificial de Tsui uma realidade. Porém, talvez as futuras pontes sejam multifuncionais e lembrem seu projeto. Parece uma situação vantajosa para todos. Se uma ponte é capaz de facilitar viagens, gerar energia e servir como destino turístico, tudo ao mesmo tempo. No entanto, isso exigiria enormes quantidades de dinheiro e a capacidade dos governos de trabalharem juntos, coisas que provavelmente não acontecerão tão cedo. Então a questão passa a ser: se não há ponte nem túnel, qual é a melhor maneira de atravessar o Estreito de Gibraltar? A resposta é: de barco. Os seres humanos atravessam o Estreito de barco há milhares de anos, e não parece que isso mudará tão cedo. No futuro, talvez tenhamos uma ferrovia subaquática no canal, ou talvez a Espanha e o Marrocos construam uma ponte unindo seus continentes. Atualmente, para ambos os governos, as rotas de navegação e o comércio têm mais importância do que a construção de uma estrutura que cruze o Estreito de Gibraltar. Nem Espanha nem Marrocos se envolverão em projetos que possam comprometer o grande fluxo de dinheiro e mercadorias pelo estreito. Então, até que um plano concreto seja acordado para conectar a África e a Europa de maneira econômica e não disruptiva, as pessoas terão que continuar atravessando o Estreito de Gibraltar da mesma maneira que fizeram durante toda a história da humanidade, em barcos.